Então, hoje nós vamos ver, gente, dando continuidade aí às aulas de ótica, espelhos, espelho plano. Então, o que é um espelho, né? O espelho nada mais é do que um vidro que é pintado numa das faces, né, atrás dele, com uma tinta refletora. E aí o espelho tem a capacidade de refletir toda a luz que chega nele. Então, quando você, por exemplo, está de frente para o espelho, é preciso que tenha luz no ambiente, para a luz bater em você e ser refletida bater no espelho e ser refletida, e você se vê no espelho, ok? Então, o espelho é uma superfície refletora. E o espelho plano, o que acontece? Eu tenho aqui um espelho plano, certo? E aí, por exemplo, eu coloco aqui um objeto. Então, a luz vai bater nesse objeto e vai ser refletida em todas as direções. Então, olha, vai ter um feixe que vai bater aqui, vai ter um feixe que vai bater aqui. Então, tem infinitos feixes, né? Para que a imagem desse objeto seja refletida nesse espelho, é necessário que tenha luz batendo nele para ele refletir a luz. Então, vão ter esse objeto opaco, vai estar refletindo luz em todas as direções. Cada feixe que atinge o espelho vai ser refletido. Vai ser refletido como? Seguindo as leis da reflexão. Quais são as leis da reflexão? A primeira lei fala que o raio refletido, raio refletido, o incidente, então esse é o incidente, o refletido, e a normal, o que é normal? Aquela reta que forma com a superfície 90 graus, pertencem ao mesmo plano. Essa primeira lei da reflexão, nós não vamos preocupar muito com ela, não, porque ela sempre vai ser satisfeita, porque a gente sempre vai estar no plano aqui do caderno, no plano da folha. Então, o raio incidente, o raio refletido e a normal, que é aquela que forma 90 graus com a superfície, sempre vai estar no mesmo plano. Então, aqui, olha, onde que está normal? Esse aqui é o raio incidente. Então, incidente. Aqui, ó, onde ele toca, eu traço quem? Eu traço a normal. E agora eu vou traçar o raio refletido. Como que eu traço esse raio refletido? Obedecendo a segunda lei e a mais importante lei da reflexão. Então, esse aqui é o refletido. Que lei é essa? A segunda lei, a gente vai falar dela toda hora. Fala que o ângulo de incidência quem é o ângulo de incidência? Aquele ângulo entre raio incidente e normal deve ser igual ao ângulo de reflexão. Quem é o ângulo de reflexão? É o ângulo entre o raio refletido e a normal. Sempre, ok? Então, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência. Tem que ser igual a esse aqui, que é o ângulo de reflexão. Então, θi é ângulo de incidência e θr é ângulo de reflexão. θi tem que ser igual a θr, ok? Então, esse raio toca aqui, tem a normal, reflete formando o mesmo ângulo. Esse segundo feixe, ele está exatamente sobre a normal. Então, qual é o ângulo que ele forma com a normal? Zero. Então, ele tem que voltar como? Formando quanto?
0 também. Agora, esse daqui, ele vai tocar aqui. Eu vou ter que traçar normal nesse ponto que ele toca. Ok? Essa é a normal. E ele vai refletir formando o mesmo ângulo aqui, ó. Esse aqui. De tal forma que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. Certo? Esse daqui, olha, nesse segundo feixe, ele está formando 0 com a normal. Então, ele tem que voltar formando o mesmo ângulo. Por isso que ele volta sobre ele mesmo. Porque o de incidência não tem que ser igual ao de reflexão. Se ele incide formando 0 com a normal, porque ele está sobre a normal, ele volta formando 0. Se esse aqui incide, por exemplo, com 30, ele reflete com 30. Se esse aqui incidir, por exemplo, com 60, ele vai refletir com 60. E o ângulo é sempre entre o feixe e a normal, certo? Agora, observe, se eu prolongo todos esses feixes, se eu prolongo aqui todos esses feixes, eu vou ter aqui, no ponto de encontro, a imagem do objeto. Ok? Ou seja, essa aonde eu prolongo todos os feixes e ela se cruzar e a reta se cruzar, lá é que vai ter a formação da imagem. Porque os próprios raios que refletem esse e esse refletido, vou colocar aqui, eles não se cruzam. E a imagem se forma sempre no encontro dos raios refletidos. Mas quando esses raios não se cruzam, a gente tem que prolongar eles de trás do espelho. Porque lá, se os próprios raios não se cruzam, o prolongamento deles vai se cruzar. E onde o prolongamento se cruzou, é que a gente tem a formação da imagem. Então, quando a gente precisa de prolongar o raio refletido para eles se cruzarem e formar a imagem, a gente fala que a imagem é virtual, foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Toda vez que a gente olha para um espelho plano, a imagem é do mesmo tamanho do objeto, certo? Você se olha lá, você não vê seu rosto maior ou menor no espelho, você vê do mesmo tamanho, se o espelho for perfeitamente plano. Então, a imagem no espelho plano, formada no espelho plano, ela sempre vai ser, então vamos escrever lá, a imagem formada no espelho plano será sempre igual, significa que ela é do mesmo tamanho do objeto. Direta, gente, significa que você não se vê de cabeça para baixo, você se vê da forma correta, direta, ok? Igual, direta, virtual. Por que ela é virtual? Formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Eu tive que prolongar os raios refletidos para me formar a imagem. Presta atenção numa coisa, a imagem quando ela é virtual, quando ela é formada pelo prolongamento, ela não pode ser projetada. É tanto que se você chegar uma folha de papel atrás do espelho, onde a imagem se forma, né? A gente fala que ela forma atrás do espelho. Se você chegar uma folha de papel atrás do espelho, a imagem não vai ser projetada nessa folha de papel, porque a imagem é virtual. Imagens virtuais não podem ser projetadas no anteparo, ok? Depois a gente vai ver como é que são as imagens reais e a gente vai ver que as imagens reais sim podem ser projetadas numa parede, no papel. Então, a imagem na tela de cinema, por exemplo, a imagem de um retroprojetor, tudo isso são imagens reais que podem ser projetadas. Mas o espelho plano não possibilita isso, porque o espelho plano forma imagens virtuais, formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Outra coisa interessante que a gente observa no espelho plano é que isso daqui, ó, eu vou chamar de DI, distância da imagem ao espelho. Isso daqui eu vou chamar de DO, tá certo? Então, olha, DI é distância da imagem ao espelho. E DO é distância do objeto ao espelho.
ok? Então, no espelho plano, DO é sempre igual a DI. Então, se você está a 1 metro do espelho, a sua imagem também vai estar 1 metro atrás do espelho. Ah, Pauliane, mas eu chego lá atrás e não vejo a imagem, porque a imagem é virtual. É como se ela estivesse lá dentro do espelho. Essa parte de ótica que a gente está estudando, tudo é um modelo que é criado para explicar, né? Então, a gente considera que a imagem é formada à mesma distância do espelho. Então, se você está a 2 metros do espelho, a sua imagem está a 4 metros de você, porque 2 metros mais 2 metros vai dar 4 metros. Então, a imagem é igual, direta, virtual, DO é sempre igual a DI. Agora, uma outra coisa muito interessante no espelho plano, da característica, é que toda vez que você levanta, por exemplo, olha de frente para o espelho e levanta a mão direita, lá dentro do espelho a sua imagem parece que está levantando a mão esquerda. Porque a imagem, ela é direta, mas ela é revertida, ela faz isso, ela troca direita com esquerda, ok? Então a gente fala que ela é revertida, não é de cabeça para baixo. Ela só troca direita, esquerda, direita. Então a imagem no espelho plano, a gente fala que ela é revertida, ou seja, troca direita, esquerda. A gente fala que a imagem é espelhada, ok? Então, como que a gente faz para traçar imagens, às vezes, igual aqui é fácil eu traçar um objeto, eu pego a mesma distância e aí eu tenho um objeto que é uma bolinha. Agora, e se eu tiver um objeto que não é simétrico? Por exemplo, a letra F. A letra F, eu quero ver como é que essa imagem fica aqui. Ok? A gente viu que ela vai ficar revertida. Se o F está assim, ele vai fazer isso. Mas como que eu traço? Fica difícil eu traçar. Então a gente tem uma técnica. A gente coloca alguns pontos essenciais para me traçar a figura e eu vou chamar e vou colocar nome. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou pontuar essa figura e vou traçar a imagem de ponto a ponto atrás do espelho. Como? Para me saber exatamente como é que essa letra vai ficar aqui no espelho. Eu tenho aqui o número 1, eu vou pegar esse número 1 aqui, esse pontinho 1, e a mesma distância que ele tá do espelho aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é o meu número 1. Vou fazer a mesma coisa com o número 2. O número 2 tá na mesma distância do número 1. Número 2. O número 3 já tá aqui, ó, pertinho aqui. O número 4 tá lá alinhado com o número 2. E o número 5 alinhado aqui com o número 3. Certo? Então, cada letrinha, o que eu fiz? Cada ponto, eu usei a regra de DI é igual a DO. Esse ponto está do espelho, é a mesma distância que a imagem dele. Esse ponto está do espelho, é a mesma distância que a imagem dele. E depois eu vou unir 1 com 2, 2 com 3, 2 com 4 e 4 com 5, igualzinho tá lá. Olha como é que vai ficar a imagem do F. Estão vendo que ela ficou revertida? Ela fez isso? Ela era assim, ela fez isso. Ela reverteu, certo? Então essa é uma tática muito útil quando eu quero traçar, ver como é que a imagem vai ficar num espelho. Por exemplo, essa imagem aqui, olha, vou pegar alguns pontos específicos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada ponto eu vou traçar a mesma distância. Então, aqui, aqui. O 1 tá aqui. O 2 tá aqui. O 3 na altura do 1. O 4 bem pertinho. O 5 junto com o 3. E o 6 bem aqui, ó. Um pouquinho junto com o 2. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou juntar 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4, o 4 com 5. Olha como é que vai ficar a imagem. Do mesmo tamanho e ela reverteu. Então, essa tática, gente, ela funciona muito. Você tem uma figura muito complicada, que não é simétrica, para ver como é que ela vai ser formada no espelho. Coloque alguns pontos de tal forma que você consiga, através desses pontos, desenhar a figura e aí vai traçando ponto a ponto, obedecendo a DO igual a DI. A distância que o ponto tem que ser igual à distância que a imagem dele vai ficar atrás do espelho, tá certo?
E aí a gente não vai ter problema nenhum em traçar qualquer tipo de imagem. O que acontece quando eu tenho dois espelhos planos? Como que fica a imagem? Forma entre dois espelhos planos. Então, às vezes eu tenho dois espelhos planos e quero colocá-los formando por exemplo, 90 graus entre eles, 30, colocar um paralelo ao outro. Então, quando eu faço essa composição de dois espelhos planos, o número de imagens formadas vai depender do ângulo em que esses espelhos estão arranjados. Então, de tal forma que vai obedecer uma equação. N é igual a 360 graus dividido por alfa menos 1. Onde N é igual ao número de imagens, alfa é ângulo entre os espelhos. Então, observem, quando eu tenho, por exemplo, dois espelhos, formando 90 graus, eu vou ter a formação de três imagens. Uma que vai estar aqui, a outra que vai estar aqui e a outra que vai estar aqui. Estão vendo? Então, olha para vocês verem, quando alfa, por exemplo, é 90, a gente tem um N igual a 3. Vamos jogar na fórmula para ver se é verdade? N é igual a 360 dividido por 90 menos 1. 4 menos 1, 3 imagens. Realmente, 3 imagens. Então, esse aqui é uma imagem, uma imagem, uma imagem. Esse aqui é o objeto. Ok? E assim, se eu tiver um ângulo de 30 graus entre eles, 360 por 30 dá 12, 36 por 3 dá 12 menos 1, então vão dar 11 imagens. Agora, olha que interessante, quando eu coloco dois espelhos assim, paralelos, o ângulo entre eles é 0, certo? O ângulo entre eles é 0. O ângulo 0, o alfa é 0. Quando eu divido um número por 0, esse número tende ao quê? Tende ao infinito. Então, quando eu coloco dois espelhos entre eles, eu vou ter a formação de infinitas imagens. Então, quando o alfa é igual a 0, o n é igual a infinito. Infinitas imagens são formadas. Vocês podem fazer isso na casa de vocês. Coloquem uma caneta, dois espelhos planos, que vocês vão ver que vocês não conseguem contar o número de imagens formadas no espelho, porque a gente vai ter uma formação infinita, é impossível contar, certo? Porque o ângulo é 0 e 360 por 0 tende ao infinito, ok? Outra coisa importante em espelho plano, para a gente encerrar, essa parte é bem pequena, é quando a gente fala de campo visual do espelho plano. O que é o campo visual? Gente, às vezes eu tenho um espelho aqui e eu coloco, por exemplo, vários objetos. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Então, tudo aqui, ó, e o espelho tá aqui. É como se vocês colocassem, por exemplo, um espelho em algum canto da sala de vocês. Aí, eu estou, por exemplo, aqui, ó. Meu olho tá aqui. Aí eu quero saber quais desses pontos eu consigo enxergar, A, B, C, D. Quais desses pontos eu consigo enxergar no espelho. Então, é como se você colocasse um espelho, por exemplo, na quina de uma sala e a professora está olhando e ela quer saber quais alunos ela consegue ver nesse espelho. Ela vai ver todos? Não. Vai depender da posição dos alunos e do espelho em relação à professora. Então, para a gente traçar o campo de visão, o que é o campo de visão ou o campo visual? É a região do espelho em que pode se posicionar objetos para que a pessoa veja.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e traçar uma linha reta entre o olho da pessoa até o espelho. A mesma distância que o olho da pessoa tá, a imagem do olho vai estar. Então, aqui, ó, nessa distância aqui, a gente vai ter a imagem do olho vai estar aqui. Então, a partir dessa imagem do olho, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma linha que vai tangenciar o espelho. E a partir daí, a gente vai criar o campo de visão. Então, olha para vocês verem, eu peguei a imagem do olho da pessoa, aonde ela formou lá atrás do espelho, e tracei retas que vão tangenciar, vai pegar as bordas do espelho, tá ok? Então, tudo isso aqui, ó, daqui da frente, é o quê? É o meu campo visual. Então, essa pessoa posicionada nessa posição, ela vai enxergar, vai ver os pontos A, C e D. Não verá B e E. Então, se isso aqui fossem alunos e a professora está aqui olhando para esse espelho, ela só enxergaria os alunos A, C e D. Os alunos posicionados na posição B e E, ela não enxergaria. Então, mais uma vez, o campo de visão, você tem que saber onde está o observador, o olho do observador. Vou traçar outro espelho para vocês verem que isso aqui é um pouco chato de entender. Então, aqui, olha, vamos ver aqui agora, vamos colocar assim agora o espelho, tá bom? Vou mudar a posição. Então, o espelho tá aqui, o observador está aqui, ó de observador. E aqui, isso aqui é atrás do espelho, né, gente? Atrás do espelho. Quando eu coloco esses pontinhos, é atrás do espelho. E aqui eu vou pôr meus pontos, tá? Os meus alunos. Então, o observador tá lá, o meu espelho tá aqui. Aqui que então vão estar meus alunos. Então, eu vou colocar aqui o aluno A, o aluno B, o aluno C, o aluno D, o aluno E. Então, tá bom. Como que eu vou saber? Esse O aqui é o observador. Aí eu pergunto. O observador está enxergando quais pontos no espelho? A reflexão de quais pontos no espelho? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a distância que ele está do espelho, é uma distância em linha reta, então eu prolongo o espelho aqui. Pego a imagem dele, essa distância aqui, tá vendo que o espelho vai só até aqui? Mas a distância que eu tenho que fazer é em linha reta, tá? Então eu prolongo o espelho aqui, a distância sempre em linha reta. E aí o meu observador vai estar, a imagem do observador vai estar aqui, ó. Esse aqui é o meu observador linha, que é a imagem dele, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem do observador e vou traçar uma linha pegando as bordas, as quinas do meu espelho. Então vai ser pra cá, tocou na quina de cá e aqui, ó, tocou a quina aqui. Então, esse daqui, ó, na frente do espelho, é o meu campo de visão. Então, observe, o A tá de cá, ó, o A ficou de fora, o ponto A. Então, o observador verá quem? B e C. Não verá D, E e A. Ok? Isso aqui é de espelho, tá, gente? Então, o observador vai ver B e C e não vai ver o A, que ficou de fora, o D e o E. Esse daqui é o meu campo de visão, ok? Então, assim a gente vai traçar o campo visual. Toda vez que ele te pedir para ver se a pessoa tá vendo ou não, ela vai te mostrar a posição da pessoa. Aí, daquela posição que ela tá, o olho do observador ou o observador, você vai traçar a imagem dele atrás do espelho. Sempre a mesma distância do espelho. Eu não vou fazer isso aqui, não, a distância em diagonal. A distância é sempre em linha reta. Ah, Pauline, mas aqui não tem espelho. Eu prolongo e a distância que ele tá da linha do espelho é essa daqui. A partir desse ponto, eu vou traçar o meu campo de visão. Então, ele só vai conseguir enxergar os objetos que estão dentro do campo de visão. Ok?